E no vídeo de hoje eu vim aqui explicar um pouco mais para vocês sobre transe profético. Sabe quando acontece aquelas coisas na igreja e a gente vê pessoas tomadas pelo Espírito Santo de Deus, profetizando, falando em línguas, sapateando? O que será que está acontecendo? O que será que acontece com aquelas pessoas naquele momento? O que será que eu estou falando aqui sobre transe profético? É quando o Espírito Santo de Deus, ele toma uma pessoa. A pessoa continua ali, a pessoa continua consciente, porém Deus, ele toma aquela pessoa e usa aquela pessoa é cheia da presença do Espírito Santo de Deus. E é muito maravilhoso. Se você gostaria de ter essa experiência, assiste esse vídeo. Se você já teve essa experiência, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler e conversar com você. É claro, gente, que existem algumas pessoas que não acreditam nisso, porque não viveram isso. Eu mesma, no começo, quando eu fui aos pouquinhos percebendo que eu era pentecostal, porém, eu era de uma denominação que não acreditava muito no pentecostal, não acreditava muito nos dons do Espírito Santo, eu fui percebendo que havia um chamado para a minha vida, um chamado pentecostal. Então ali eu me desprendi de todos os meus preconceitos e falei assim: Senhor, eu vou aprender sobre isso, eu quero saber como é isso, porque alguns dons do Espírito Santo já se manifestavam na minha vida. Então Deus ali, ele me direcionou para o lugar certo. Deus, ele sempre vai direcionar você para o lugar certo. Eu sei que existem algumas pessoas aqui que são de denominações que não acreditam muito nisso, mas não há problema, não tem problema nenhum, porque se você buscar a presença do Senhor e for cheio do Espírito Santo, você vai viver experiências sobrenaturais na tua vida. A primeira coisa que eu queria muito, quando eu fui batizada pelo Espírito Santo de Deus, era falar em línguas. Eu queria muito. E eu achava que eu não ia conseguir, porque eu buscava, tentava, já apresentava os dons, né? Os frutos do Espírito Santo, e ali só estava faltando mesmo, um pouquinho de coragem. Gente, eu conheço pessoas que são de fato já batizadas pelo Espírito Santo, têm muita vontade de falar em línguas, porém, falta um pouco de coragem da parte da pessoa, um pouco de confiança, a pessoa tem medo. Tem muita gente que não consegue falar em línguas ainda porque tem medo, mas tem que ter confiança no Senhor Jesus. Como foi a primeira vez que eu falei em línguas? Né? Eu era ali da Igreja Universal e eles são neopentecostais. Na época eu era de lá, tá bom? Hoje eu sou de uma igreja totalmente pentecostal e muita coisa mudou na minha visão e na minha cabeça também. E eu lembro que ali nós buscávamos o Espírito Santo e ali o pastor falou assim: olha, você vai falando glória, porque quando você não tiver mais forças para falar, quando você não souber mais o que falar, o Espírito Santo vai começar a se manifestar em você e você vai começar a falar em línguas estranhas. E foi exatamente isso que aconteceu. Porém, já havia na minha vida uma vida de santificação, uma vida de consagração, uma vida de busca. Eu já tinha uma unção vinda da parte do Senhor. Isso é muito importante. Antes da gente querer entrar em transe profético, ou falar em línguas, ou ser grandemente usado nos dons, nós temos que ter essa unção, que é o Espírito Santo de Deus. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia, tá bom? Livro de 1 Samuel, capítulo 10, que vai falar assim: Samuel unge Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a herdade. No versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e te mudará em outro homem. Tá falando aqui que Saul, ele ia encontrar os profetas, ia profetizar junto com os profetas, ia se transformar em outra pessoa. Né? Isso é muito importante, gente. Versículo 11. E aconteceu que, com todos os que dantes o conheciam, viram que eis com os profetas profetizava. E então disse o povo, a cada qual o seu companheiro: o que aconteceu com o filho de Cis? Está Saul também entre os profetas? Versículo 12. Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles, pelo que se tornou em provérbio? Está Saul também entre os profetas? Versículo 13. E acabando de profetizar, veio ao alto.
Então aqui está falando sobre a unção do rei Saul, que o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele começou a profetizar. E ele se transformou em outra pessoa, porque o Espírito Santo se apoderou dele. Isso é muito importante. A transformação na vida da pessoa. E sobre o transe profético, eu falo para vocês, é muito importante ser cheio da presença do Espírito Santo, principalmente nós que vivemos em batalha espiritual. Gente, já houve momentos da minha vida em que eu estava totalmente sem força, passando por batalhas espirituais de um nível muito forte, em que, de fato, o Espírito Santo se apoderou de mim e eu entrei em transe profético para começar a orar e repreender aqueles demônios de dentro da minha casa. Então, é muito importante. E eu vou contar aqui para vocês algumas experiências que eu já tive com o transe profético. Depois de ter me afastado alguns anos da presença de Deus, quando eu voltei para a presença de Deus, eu fui renovada pelo Espírito Santo. E aí, eu percebi que o Espírito Santo tinha voltado para dentro de mim, porque eu já estava apresentando os frutos do Espírito Santo. Eu passei, Camila, a não mais me reconhecer, porque as minhas atitudes começaram a mudar muito, ficou muito diferente. Você fica muito diferente quando você é batizado pelo Espírito Santo, muito. Você vira outra pessoa. Reações que normalmente você teria, você não tem mais. Explosões que muitas vezes você teria, você passa a não ter mais. Claro, gente, que ninguém é de ferro e acontece às vezes alguma situação na nossa vida que nos tira um pouco do sério, mas não é aquela coisa constante, aquela coisa descontrolada, principalmente porque o Espírito Santo de Deus, ele traz domínio próprio para a pessoa. Quantas vezes eu, fervendo de raiva, estando muitas vezes na minha razão, com vontade de explodir, com vontade de brigar, disso, daquilo, e o Espírito Santo de Deus fazia com que eu conseguisse ter o domínio próprio, sabendo que não era para eu agir daquele jeito naquele determinado momento. Então, quando eu retornei para o Senhor Jesus, eu fui em uma igreja, e ali eu estava buscando o Senhor, e eu tinha um desejo muito, muito grande de voltar a falar em línguas. Eu já tinha falado quando eu fui batizada com o Espírito Santo, mas depois eu me afastei, e eu sabia que eu voltando a falar em línguas era um sinal muito forte de que a presença de Deus estava comigo. E ali eu estava indo numa igreja, e ali a gente buscando ao Senhor, buscando ao Espírito Santo de Deus, eu percebi que eu voltei a falar em línguas. E ali, naquele tempo, eu não tinha tanto conhecimento, eu não tinha tanta experiência com Deus. Então eu achava que eu só conseguiria falar em línguas se eu estivesse dentro da igreja. Era isso que eu pensava. E aí, gente, eu decidi tentar. Eu falei assim, bom, eu acho que se o dom de falar em línguas ele já voltou para mim, eu vou tentar orar em casa e eu vou tentar falar em línguas na minha casa. Quem sabe dá certo. Aí eu tava na minha casa, foi a primeira vez que aconteceu um transe profético comigo. Que eu comecei a fazer alguns movimentos um pouco mais diferentes, a orar um pouco mais intencionalmente com algumas coisas, eu vou explicando pra vocês. E ali eu tava buscando a Deus na minha casa, buscando, porque é assim, gente, você tem que buscar. Você não pode desistir de buscar. Você não pode desistir do batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que não recebem porque busca uma vez e não é atendido. Busca uma vez e o Espírito Santo não vem. Jejua uma vez e o Espírito Santo não vem. Se consagra uma vez, o Espírito Santo não vem. Hora de madrugada, uma vez, o Espírito Santo não vem. Só que você precisa continuar buscando. Bate na porta, continua buscando, continua se empenhando. E se você falar assim pra mim, Camila, mas parece que não tá dando certo, mas continua. Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã, vai dar certo em algum momento. Mas não desista de buscar a presença do Espírito Santo de Deus, porque você ainda não conseguiu. Porque se você não buscar, aí mesmo que você não vai alcançar. E aí eu tava ali na minha casa, orando, buscando, e aí comecei a falar em línguas novamente dentro da minha casa. Gente, foi uma alegria tão grande, porque eu achava na minha cabeçona que aquilo só poderia acontecer dentro da igreja. E ali eu comecei a orar, e ali, coloquei o pé no acelerador e fui.
Quando você for batizado pelo Espírito Santo, que você estiver, por exemplo, na tua casa e você vê que você começou a falar em línguas, continua. Sabe? Mesmo que você esteja lavando louça, mesmo que você esteja lavando roupa, varrendo uma casa, mesmo que você esteja, aproveite o máximo que você puder, de tempo que você puder, e vai falando em línguas, porque isso vai edificar você. E ali eu percebi que alguns movimentos estranhos e diferentes o meu corpo estava fazendo. Eu estava orando na minha casa, eu estava estendendo as minhas mãos, eu estava repreendendo. E aí eu fui orando ali, orando nas minhas coisas, repreendendo e tal. Mas tudo foi acontecendo de uma forma tranquila, porque Jesus, ele é um príncipe. Ele sabia que eu era uma pessoa que antes tinha preconceito com isso. Então eu não comecei naquele momento a sapatear, a rodar, a marchar e a pular. Não, naquele momento não. Porque Deus, ele respeita você. O Senhor, ele é respeitoso. Tanto que tem pessoas que não creem no dom de falar em línguas e não falam. Deus respeita a pessoa. Tem gente que acha que não é verdade, que é loucura, que é isso, que é aquilo, e Deus, ele respeita. Porém, se você tem um desejo dentro do seu coração, como eu tinha esse desejo dentro do meu coração, que eu falava, Deus, por que essas pessoas estão pulando? Por que essas pessoas estão marchando? Por que essas pessoas estão desse jeito? O que está acontecendo com elas? Eu quero que isso aconteça comigo também. Então, Deus, ele vai respeitando. Então, naquele dia, eu comecei a orar dentro da minha casa, estendendo as mãos. Daqui a pouco, isso foi por algumas horas, tá bom? Porque eu coloquei o pé no acelerador e fui, tá bom? Coloquei o pé no acelerador e fui. Então, quando você perceber que o Espírito Santo está se movendo em você e você está orando em línguas e você está vendo que o negócio está fervoroso, continua, não para. E para você que já ora em línguas, né? Tem muita gente que pediu muito o dom de línguas e tal, e a pessoa ora em línguas e tal, e hoje a pessoa já não ora mais tanto. Mas pediu tanto para Deus, então faça um esforço de uma vez por dia, alguns minutos por dia, intencionalmente ore em línguas, intencionalmente se edifique. É claro, gente, que tem a parte do jejum, a parte da oração, leitura da palavra, você ir na casa do Senhor, você andar nos caminhos, andar na posição, você tomar santa ceia, tem tudo isso que a gente já sabe. Eu não tô aqui desmerecendo as outras coisas que você sabe que você tem que fazer. Se batizar, sabe que tem que se batizar, mas fica deixando as coisas para depois. Então eu falo, tá perdendo tempo, porque poderia já estar cheio, lotado da presença do Espírito Santo de Deus e ainda tem coisas que não se liberam na sua vida. Não é por causa de Deus, é porque você ainda não se posicionou, né? Então existem certas coisas que vão destravar na nossa vida a partir do momento que houver um posicionamento da nossa parte para com Deus também. E ali eu comecei a orar e quando foi daqui a pouco, eu comecei a cantar em línguas também. Achei aquilo muito engraçado, porque até então... Eita, gente, o suor já começou a descer, né? Porque até então eu não tinha visto ninguém cantando em línguas e eu achava também que uma pessoa tinha que ser muito boa para fazer aquilo, né? Eu achava que eu não era tão boa assim. Gente, se vocês estão curiosos sobre o que está escrito na minha mão, é as passagens de Samuel aqui, tá bom? Que eu marquei aqui porque eu não queria pegar um papel, eu marquei na minha mão, tá bom? É os versículos aqui que eu li, tá? E aí eu comecei a cantar em mistérios e eu achei aquilo impressionante. Porque eu, cantando no meu normal, só Deus na causa. Mas, gente, quando eu comecei a louvar em mistérios, nossa, a voz, a afinação... A autoridade de Deus assim pairava sobre aquele lugar, pairava sobre aquela casa. É como se eu pudesse voltar no tempo e me lembrar daquele dia, daquela cena, como é que foi, como é que eu me senti. E calma, ainda não sai desse vídeo, porque eu vou contar ainda a parte que eu chego no sapatear, profetizar, pular, entregar revelação, entregar profecia. Calma, gente, porque eu vou contando as coisas assim, bem explicadinho, nos mínimos detalhes. Se você tá gostando desse vídeo, deixa um like aí em nome de Jesus, tá bom? E compartilha depois, tá bom? E aí, eu vi que eu tava cantando ali em línguas e tal, super afinada, eu achei super legal. A minha vontade, assim, era uma alegria imensa quando o Espírito Santo, ele toma posse de você. É uma alegria muito grande que você sente.
E aí, eu fiquei ali orando por um bom tempo, gente. Eu acho que foi mais ou menos umas 3h30. Porque quando você está na presença de Deus, é como se você não visse o tempo passar. Eu já entrei uma vez, né, no Kairos de Deus. Eu acho que é assim que se fala, é o tempo de Deus. Eu já entrei. E ali, mais de 30 minutos, para mim, parecia 10 minutos. Eu não me recordava muito bem do que tinha acontecido, da palavra que eu tinha trazido, do que eu tinha falado. Eu até pensei, eu falei, nossa, me deram só 10 minutos para ministrar. Só que, gente, quando eu fui pegar a tela para gravar da igreja, eu vi que já tinha passado mais de 30 minutos. E muitas das coisas que eu tinha falado eu não me lembrava. Por quê? Porque eu entrei no Kairos de Deus. Porque eu entrei em uma conexão com o tempo de Deus. Porque Deus me tomou ali de uma forma, é claro que eu estava consciente, pelo amor de Deus, tá bom? Deus não deixa ninguém inconsciente não, tá bom? Às vezes você não se recorda muito bem daquilo que você falou, mas não é um estado de loucura não, que a pessoa não se lembra do que falou e não pode se responsabilizar. Até porque a gente não se responsabiliza pelo que fala. E quando entrega uma profecia, uma revelação ou algo vindo da parte de Deus, a gente não pede desculpa para a pessoa, porque é algo que Deus falou e o próprio Deus ele não volta atrás. E ali aquele tempo passou muito rápido naquele dia que eu ministrei. Depois eu fui ver que na verdade era mais de meia hora e para mim tinha sido como 10 minutos. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha ministrado de 10 a 15 minutos e não foi, gente. Então o tempo que você passa na presença de Deus é um tempo diferente. Parece que foi rápido. Ah, você fala assim, nossa Camila, foram 3h30 ali orando intensamente. É, mas não parecia, entendeu? Para mim não parecia. E ali eu tava ali orando, né? E fui orando. Gente, eu acho que talvez, na verdade, foi até mais tempo do que isso, eu não me recordo bem. E aí, em determinado tempo, eu tava orando e daqui a pouco eu comecei a entender o que eu tava falando. Nossa, gente, mas era incrível. Porque Deus começou a falar comigo, usando a minha própria boca, mas falando em línguas, e eu tava entendendo o que eu tava falando. Nossa, aquilo pra mim foi incrível. Eu comecei a entender e Deus começou ali a já me dar alguns direcionamentos. Coisas incríveis acontecem quando você tem fé no sobrenatural. Por que tem gente que não vive esse tipo de experiência com Deus? Porque são pessoas que não acreditam, são pessoas que não creem, são pessoas que não são como crianças espirituais no bom sentido. Porque a criança, espiritualmente falando, né, uma criança ela acredita no sobrenatural, uma criança ela tem mais acesso ao mundo espiritual pela pureza de coração dela. Por isso que algumas coisas acontecem mais com crianças. Existem crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo de Deus e tendo muito mais experiência do que muitos adultos, porque essas crianças se entregam de fato ao sobrenatural de Deus. E ali, depois que eu orei e tal, foi dando o horário que meu marido ia chegar, né, aí a gente precisa deixar a janta pronta. E ali eu falei, nossa, meu Deus, sabe um dos motivos pelos quais eu não parei de orar em línguas naquele momento? Foi porque eu pensei que se eu parasse, eu não ia mais conseguir voltar. Eu pensei assim, eu falei, poxa, eu orei por tanto tempo e eu acho que agora eu não vou mais conseguir. E Deus falou assim pra mim, filha, eu também te dou o domínio sobre o dom. Quando você quiser orar em línguas, você abre a tua boca e ora. Só que eu achei aquilo inacreditável. É claro, gente, que o primeiro a ter o domínio sobre o dom é o Espírito Santo de Deus. Tudo é feito pela vontade dele. Mas a gente também, quem tem o dom de falar em línguas, você também tem certo domínio sobre esse dom, depois do Espírito Santo, tá bom? Então Deus falou assim pra mim, a hora que você quiser, a qualquer momento, abre a sua boca e começa a falar. E eu achei aquilo incrível, eu achei aquilo inacreditável e eu falei assim, eu vou testar agora, eu vou testar. Então, do nada, eu tava na minha casa, tipo, me lembro, gente, recordo de eu estar limpando a lavanderia, tirando a caquinha da Meg de lá, e eu falei assim, eu vou ver se dá certo, eu vou ver se esse negócio foi eu, se foi da minha carne, ou se realmente foi Deus, como é que foi que aconteceu mesmo. E ali eu abri a boca e começava a falar. Aí eu dava risada, né? Porque eu falava assim, caramba, deu certo, vou tentar de novo. Abria a boca, começava a falar, do nada. Então, em qualquer lugar que eu tivesse, eu comecei a ir fazendo esses testes, né? Porque a gente, às vezes, é um pouco incrédulo. Às vezes, Deus fala com a gente duvida um pouco, né? Mas o importante mesmo é a gente ser sincero com Deus e expor pra Ele, né? Aquilo que a gente tem dificuldade, uma coisa que a gente não acredita tanto, ou que a gente não tá tão legal espiritualmente.
E aí, gente, até mesmo no meio da rua, eu começava a falar. Tipo, é uma coisa um pouco sem noção? É, mas eu falava assim, eu vou ver se aqui na rua eu consigo. E aí eu fui conseguindo, né? E aí foi passando o tempo, eu mudei, né, para uma igreja realmente pentecostal. E ali eu observava algumas coisas e olhava. Fui para essa igreja pentecostal, mas ainda não era a igreja que eu tô hoje. Hoje eu tô em uma igreja, tipo, super real pentecostal. E ali eu observava, né? Porque eu falava assim, bom, eu já vejo que eu tenho dons, eu já vejo que Deus me usa em algumas coisas, em revelações e tal. E muitas vezes eu via as irmãs marchando dentro da igreja e cheia do poder de Deus. E eu olhava para aquilo e eu pensava assim, falava, nossa, eu acho que eu não faço isso porque eu sou uma pessoa tímida, eu acho que eu não faço porque Deus não quer que eu faça. Só que sabe, quando dentro do seu coração você tem vontade de fazer aquilo, você tem vontade, você olha e você tem vontade, você olha e você tem desejo. Então, foi passando esse tempo e dentro da minha casa mesmo, eu já orava e entrava em transe profético. Como é o transe profético, Camila? Gente, comigo aconteceu da seguinte forma. Eu orando e tal, você vai buscando o Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco o Espírito Santo, ele te toma. Principalmente eu que já tive muitas batalhas espirituais e muitos embates com as trevas, muitas vezes realmente eu entrei nesse transe profético que o Espírito Santo me tomou de verdade para lutar contra as trevas. Porque muitas vezes eu não tinha força, mas quando o Espírito Santo me tomava, eu ia orando, estendendo as mãos assim, e por vezes eu conseguia entender aquilo que eu estava falando e repreendendo aqueles demônios e desfazendo obras malignas. Então, às vezes eu tenho a interpretação daquilo que eu estou falando. Ainda não cheguei ao ponto que eu acho que é em um nível que a pessoa já está com um dom mais evoluído, que ela começa a entender o que outras pessoas falam. Uma vez um pastor falou uma coisa e eu entendi o que ele falava, tanto que eu levantei a mão na hora e recebi o que ele estava falando. E olha que ele estava falando em mistérios. Então todo dom ele precisa de um desenvolvimento. Então os meus olhos espirituais foram se abrindo e eu fui deixando, sabe, o preconceito mais de lado para viver aquilo que Deus tinha para eu viver, para viver aquilo que eu já queria viver, que eu já tinha vontade. Então eu comecei a fazer alguns movimentos, entre aspas, mais involuntários, estender a mão, orando e repreendendo, fazendo assim, sabe, orando pela atmosfera espiritual, fazendo assim, combatendo o adversário. E ali eu me lembro de um dia conversar com uma amiga minha e eu falar assim pra ela, eu falei pra ela, olha, eu tô marchando dentro de casa, sabe quando você dá aquelas pisadas assim forte e vai fazendo assim? E ela falou assim pra mim, então, Cami, quando você tá fazendo isso, é porque no mundo espiritual você está desfazendo alguma obra das trevas. Então, realmente, eu comecei a entender que estar ali cheia da presença de Deus, fazer aqueles movimentos, bater os meus pés no chão, começar a orar de uma forma que não era natural, que não era normal, que era algo sobrenatural. Quando eu via que a autoridade de Deus estava sobre a minha vida, por vezes, gente, repreendendo o demônio de uma forma com muita autoridade, eu sempre pedi para o Senhor, Senhor, se manifesta em mim, se apossa de mim, toma conta de mim, se apossa, se manifesta. E por vezes eu me vi repreendendo demônios, desfazendo obras de macumbaria de um jeito, com uma autoridade que não é sua. Quando a pessoa ela tá em um transe profético, ela fica de um jeito que não é mais ela. E ali, conforme foi passando o tempo, eu fui me acostumando... Eu fui me acostumando um pouco mais com as coisas que aconteciam. Isso foi um processo gradativo, um processo aos poucos. Teve uma vez que também, tem pessoas que oram em línguas, tem pessoas que cantam em línguas e tem pessoas que dançam enquanto tá falando em línguas. Eu também me recordo de uma vez que eu fui fazer uma coisa que o Senhor me pediu e ali eu estava dançando. Por quê? Porque a palavra... ela já tem um impacto muito forte no mundo espiritual, mas também os movimentos que a gente faz também tem um impacto muito forte no mundo espiritual, também destrava algumas coisas no mundo espiritual. Por quê? Que quando você vai orar, que você vai receber uma coisa da parte de Deus, você faz assim.
você deixa sua mão em formato de concha. Por quê? Porque existe um mistério nisso, porque aqui você está ligando o natural com o sobrenatural, estendendo as suas mãos para que você receba algo da parte do Senhor. Eu me lembro uma vez que eu estava na igreja, não faz muito tempo, e eu estava orando assim. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, deixa as mãos assim, pra você receber. E ali eu não queria, gente, eu tava assim, ó. E o Espírito Santo, Camila, deixa as mãos assim pra você receber. Aí eu falei, tá bom, Senhor. Aí eu fiz assim com a mão. Aí eu tive um discernimento de espíritos de que um anjo veio na minha frente e colocou algo na minha mão. E o Espírito Santo falou assim pra mim, Camila, agora fecha as mãos pra você receber de fato aquilo que você tá precisando e pediu. E eu falei, isso deve ser coisa da minha cabeça. Gente, sério, o anjo pegou a minha mão e assim, ó, involuntariamente a minha mão fechou. Gente, naquele dia eu fiquei abismada. Eu falei assim, meu Deus, eu sou tão poiene que Deus tá falando pra me fechar as mãos pra receber a bênção e eu viajando na maionese. Então, nem tudo que você vive é coisa da sua cabeça. E por quê? Que quando você vai orar, repreendendo o mal, você estende as mãos. Gente, é porque existe mistério nisso no mundo espiritual. Existe mistério. Você não vai orar repreendendo o demônio desse jeito, pelo amor de Deus. Porque você está fazendo um sinal com o seu corpo de receber alguma coisa. Mas, quando você estende as suas mãos, você está mostrando autoridade espiritual. E sai. Entendeu? Portas se abram, mal saia. Então, realmente, gente, existe diferença. Os movimentos espirituais do transe profético vai liberar algumas coisas no mundo espiritual, senão eles não aconteceriam. Por que tem pessoa que quando tá ali tomado pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa tá assim, ó. Você já viu isso aqui? Pessoa assim? Como se realmente estivesse com uma espada. Porque, de fato, naquele momento, a pessoa está batalhando no mundo espiritual com uma espada. Então, entre o céu e entre a terra, existe muito mais coisas do que a gente imagina. Tanto que o apóstolo Paulo, ele vai falar ali que ele foi ali até o terceiro céu e ele viu, não sei se eu tô certa em todas as minhas colocações, tá bom, gente? Às vezes eu esqueço de algumas coisas, às vezes eu posso falar alguma coisinha que não tá totalmente 100% certo, né? Mas enfim, vocês entendem, né? Eu sou um ser humano dependente da misericórdia de Deus. Ele fala que ele foi ali ao céu e ele viu coisas que ele não poderia contar para as outras pessoas, para não escandalizar. Então, às vezes, só de pessoas estarem cheias da presença de Deus, marchando, rodando ou rodopiando, existem outras pessoas que já ficam escandalizadas. Você imagina o que será que foi que o apóstolo Paulo viu, que teve a recomendação do próprio Deus para que não contasse a outras pessoas? Porque existe mais coisas entre o céu e a terra do que aquilo que a gente realmente imagina. Então, por exemplo, se você vai orar e diretamente você vai combater as trevas, eu indico que você não ore de joelhos. Quando eu digo assim, quando você está direcionando, orando contra Satanás e você está falando, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, sai dessa casa em nome de Jesus, que todas as suas obras sejam desfeitas. Nesse momento é bom você se levantar, né? Porque há ligação no mundo espiritual também. Você pode orar sentado, tem pessoa que ora deitada ou fazendo alguns tipos de outras atividades. Eu não acredito que há nenhum problema nisso, mas eu acredito que em determinados momentos a gente precisa estar com uma postura tanto espiritual quanto física que venha mostrar o que está acontecendo no mundo espiritual. É isso que acontece com o transe profético. A pessoa tá ali orando, estendendo as mãos, repreendendo, pulando ou sapateando. É por quê? Porque no mundo espiritual, essa pessoa tá batalhando, está acontecendo alguma coisa. E aí, muitas vezes, pessoas que não entendem nada de nada, que não teve essa experiência, olha, acha estranho, dá risada, pensa que a pessoa é doida. Tudo bem. Tem gente que ainda é inocente, que não sabe o que de fato tá acontecendo. Mas tem pessoa que olha sempre com um olhar negativo. Mas eu falo pra você, dá lugar pro Espírito Santo de Deus, pra ele se apossar de você, pra ele tomar posse de você. Porque, gente, quando há um toque do Espírito Santo, não tem como a sua carne, o seu corpo, não entrar em um estado ali de euforia. Não existe como. Porque é algo que foge muito do natural, porque é algo que foge muito do normal. Então, é necessário que a pessoa venha dar lugar.
É claro que existem heresias também. Eu não posso falar para vocês que não existem. Tem aquela, eu já vi falar sobre pessoas andando igual cachorros e falando que era Espírito Santo. Isso eu, Camila, não acredito que provenha da parte de Deus. Eu não acredito. Algumas pessoas que giram, algumas pessoas que fazem algumas estripulias, quando você tem o dom do discernimento de espíritos, esse dom, quando ativado, você consegue saber se aquela pessoa que está fazendo aquilo, se aquilo provém da parte de Deus ou não. Eu, Camila, já vi pessoas fazendo umas coisas muito estranhas, que eu olhava assim e eu achava um pouco esquisito. Porém, dentro de mim, o discernimento de espíritos, o Espírito Santo me dizia, sou eu. Embora você não entenda, sou eu. Eu achava muita graça com aquele negócio daquele... Sabe que as pessoas do pentecostal têm um costume de falar, né? Aviãozinho. Tem até alguns memes e figurinhas de pessoas correndo dentro da igreja assim, ó, com os braços estendidos assim. E eu achava aquilo muito estranho, eu achava aquilo muito diferente. Só que quando você está em uma posição de humildade, você se coloca ali para aprender, para saber o que é. E ali eu já tinha visto algumas pessoas, inclusive na minha igreja de hoje atual, correndo na igreja assim com os braços abertos. Eu olhava, achava um pouco estranho, mas eu perguntava, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Quando essa pessoa faz isso, o que está acontecendo? E aí um dia aconteceu de os jovens da igreja estarem louvando e eu tive o discernimento de espíritos junto com uma visão do Espírito Santo andando dentro da igreja com os braços abertos, as asas estendidas e passeando e pairando sobre a igreja. Então ali eu entendi o quê? Que quando a pessoa também faz esse movimento, ela está tomada do Espírito Santo que está ali, ó, tomando posse daquele ambiente espiritual, daquela atmosfera espiritual. E ali eu entendi, eu falei, nossa, eu vi o Espírito Santo de Deus correndo dentro da igreja com as suas asas abertas, era braço, mas era asa também, e ele estava querendo dizer o quê? Eu estou pairando sobre esse lugar, estou parando sobre a atmosfera espiritual dessa igreja, estou aqui tomando conta desse lugar, enchendo as pessoas que estão aqui. E aí então eu observava, eu via aquelas pessoas que até mesmo na igreja Deus tomava e a pessoa fazia Eu já fazia isso, mas eu fazia na minha casa. Por quê? Porque eu também sou uma pessoa tímida, né? Não parece que eu sou tímida, mas eu sou uma pessoa tímida, né? Então às vezes você, pela sua timidez, você acaba retendo um pouco o trabalhar do Espírito Santo na tua vida. Por isso que precisa dar lugar. E por isso que precisa também estar santificado, tá bom? Para essas coisas acontecerem também é muito importante, gente, jejum. Essas coisas que todo mundo já sabe. A gente às vezes quer colocar novidade, né? Nossa, vamos colocar novidade, vamos fazer algo novo, vamos plantar bananeira, só que não precisa disso. É aquilo que todo mundo já sabe, que todo mundo já conhece, que é o quê? Que é a santificação, né? Que é você dar lugar para Deus, que é para você se santificar, que é você separar. Santificação não quer dizer que você não vai pecar, gente, porque enquanto a gente estiver nessa terra, dentro de um corpo, né, sendo um vaso de barro, a gente muitas vezes, sem querer, vai pecar. Mas é claro que existe uma diferença entre você pecar e você viver no pecado. São duas coisas completamente diferentes, não é mesmo? E ali, conforme foi passando o tempo, eu fui dando lugar para Deus, né? Me entregando mais a Deus, entregando de fato o domínio da minha alma, do meu espírito, do meu corpo para o Senhor. Então hoje já acontece alguns movimentos um pouco mais diferentes, seja na igreja ou seja na minha casa, seja orando, seja buscando ao Senhor. Por quê? Porque existem coisas que a gente muitas vezes não entende, mas só que Deus, aos poucos, ele vai desvendando. Então é super importante você ser batizado com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Tem pessoas que têm um desejo muito forte de falar em línguas, de ser tomada por Deus em profecia, nisso ou naquilo, entregar revelação, empregar a palavra do Senhor. Amém? Então hoje essa é a experiência que eu tenho para contar para vocês. Tem algumas coisas que são um pouco diferentes, tem algumas outras coisas que eu não vou expor, mas saiba que absolutamente tudo que você faz quando você está orando, quando você está se movimentando, quando
quando você está louvando, quando você está pulando, quando você está ali batalhando, né, e tomado pelo Senhor, existe um porquê de trás disso. Existe um porquê. Pessoas estão batalhando espiritualmente. Dê lugar para o Senhor. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa os preconceitos e muitas vezes as opiniões de outras pessoas para lá. Deixa a sua própria opinião e fala: Jesus, tu tens liberdade para trabalhar na minha vida. É igual quando houve a descida do Espírito Santo, né, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. As pessoas olhavam para quem estava ali sendo batizado com o Espírito Santo e davam risada, porque falava assim: nossa, parece que esse povo tá bêbado. Então imagine você o que será que estava acontecendo naquele momento para que as outras pessoas que estavam olhando de fora falassem que eles estavam bêbados. Então algumas coisas um pouco mais diferentes estavam acontecendo. Porém, quem estava ali, sendo cheio da presença do Espírito Santo, não estava ligando se o outro estava achando que ele estava bêbado, se o outro estava achando que ele estava doido, se o outro estava achando que estava achando. Porque quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, o menos que você se preocupa é a opinião dos outros. É o que estão achando ou o que estão pensando. Se você tá gritando, se você tá girando, se você tá marchando, se você tá pulando, se você tá sapateando, se você tá passando a espada em Satanás. É o que a gente menos pensa, na opinião das outras pessoas. Então viva as suas próprias experiências com Deus. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. E a gente respeita as outras pessoas também, de outras denominações, enfim, que não concordam, que não acham certo, que acham que não existe, tudo bem. Beleza, o que a gente não pode é querer impor na pessoa aquilo que a gente tem, a nossa visão. A minha visão hoje é pentecostal. E eu sempre vou defender o pentecostal, porque hoje eu vivo o pentecostal. Mas para quem não vive, tudo bem. Apenas não queira obrigar as outras pessoas também a ter a mesma visão que você. Eu não quero obrigar ninguém. Se você acha que não é certo, se você acha que não tá certo, se você acha que não existe, isso é um problema seu. Eu vim aqui relatar aquilo que eu vivi, aquilo que eu sei. E talvez você também tenha as suas próprias experiências com Deus. Experiência pessoal é uma coisa pessoal. Ninguém tem que dar opinião na experiência pessoal de seu ninguém. Ah, eu acho que é mentira. Ah, eu acho que não é verdade. Ah, eu acho que não aconteceu. Foi com você? Não. Mas é claro que existem algumas coisas que a gente olha e que são extremamente absurdas. O que você faz nesse momento? Ora por essas pessoas. Entrega essas pessoas na mão de Deus. E que se você quer viver experiências com o Espírito Santo de Deus, eu peço que Ele venha te visitar nesse momento e realizar os desejos do seu coração. Que você dê lugar para Deus e que você também se santifique. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, deixa um like aí, um comentário e compartilha com alguém. Amém? Fica com Deus, pessoal.